Bom, na nossa última aula sobre lentes esféricas, nós vimos como são formadas as imagens, os tipos de lente convergente, lente divergente, as características de cada uma. E agora, nessa aula de hoje, nós vamos ver os cálculos, como nós calculamos a distância do objeto, a distância da imagem, o tamanho do objeto, o tamanho da imagem. Então, o nosso lentes esféricas. Nós vamos usar a fórmula de Gauss, a mesma fórmula de espelho, que nós já vimos na aula de espelhos convexos, espelhos côncavos. Nós vamos ver a mesma fórmula de Gauss. Aí nós temos que lembrar que o P na fórmula de Gauss, aqui para nós vai ser a distância do objeto à lente, ao centro da lente. Tá? Então, I' vai ser a mesma coisa, a distância da imagem. Ok? Mesma coisa. P é a distância do objeto e I' da imagem. Então, a fórmula, para lembrar, a fórmula que nós vamos usar vai ser essa. O inverso do foco é igual ao inverso, a soma, do inverso do P mais o inverso P'. A equação de Gauss, tá? Nós vamos usar essa equação para resolver os exercícios que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer 3 exercícios. Vamos usar essa equação. Uma outra equação que nós vamos ver é do aumento, também é uma equação também vista também nos espelhos. Aumento linear, vou chamar de AL. Nesse caso aqui, é um aumento que a imagem vai ter em proporção ao objeto. Então, em relação ao objeto. É uma porcentagem. Uma porcentagem, por exemplo, 8 sobre 10, o objeto é 10 e é 8, então aqui é 0,8, significa que é 80% do tamanho. Agora, se for 1,8, significa que é 80% maior. 1,8 significa que é 80% maior, é 180% do tamanho. Então, se esse caso aqui é o caso que a imagem é maior, esse caso aqui é o caso que a imagem é menor. Então, a imagem é essa. Então, a gente vai usar essa fórmula também. E essa fórmula é equiparado ao tamanho P' sobre P. Também a gente pode usar essa fórmula aqui. O sinal negativo aqui, a gente pode usar essa fórmula para achar ou a imagem ou o objeto, tamanho da imagem no caso, tamanho do objeto, distância da imagem até o centro da lente e distância do objeto até o centro da lente. A gente pode usar também essa fórmula, também está contida também no estudo dos espelhos. E aqui nós vamos usar uma outra fórmula hoje também, a fórmula de como se calcula o grau de uma lente. Na prática, como você pode calcular? Você pega uma lente, tá? Aqui você pega a lente, coloca ela no sol e vai vendo o tamanho do foco da luz. Quando o tamanho ficar menor possível, você vai pegar uma régua e mede, tá? Pega uma régua e mede aquela distância em metros, tá? Então, por exemplo, se for 10 centímetros até o chão, até onde ficar o foco menor, o foco da luz do sol tem que ficar menor. Você tem uma lente, coloca na luz do sol
uma lente qualquer, uma lente, e vê o foco. Aí você mede. Se der 10 centímetros, você vai passar para metro. 10 centímetros passando para metro, um metro tem 100 centímetros, dá 0,1. Se for 18 centímetros, 18 sobre 100, que dá 0,18 metros. Então você pega aquela distância e o grau é chamado de vergência. O grau é chamado de vergência. A vergência é igual ao inverso do foco, da distância até o foco. Ou seja, dessa distância da lente até o foco. Ao foco daquele raio luminoso. Aí, como você vai passar para metro, como nós vamos passar para metro, aqui a distância é em metro, então o metro aqui é elevado a menos 1. O nome vai ser dioptria, DI. Isso vai ser o grau da lente. Vai ser medido em dioptria. Aqui tem que ser em metro. E é o inverso da distância focal. O que é a distância focal? É aquela distância que vai da lente até o foco do raio luminoso. Aí você pode fazer um cálculo na prática, ok? Então nós vamos usar essas fórmulas aqui, já que nós já temos visto na aula de lentes, para calcular a distância da imagem, a distância aqui do objeto, aqui é a distância da imagem, aqui é o tamanho da imagem, aqui é o tamanho do objeto, e aqui é o foco, a distância do foco se precisar. E aqui o grau da lente. O grau da lente é a vergência. Vergência. A vergência é o inverso da distância focal. E ela é medida em dioptrias, que é o grau da lente. Então, vamos fazer agora os exercícios, 3 exercícios. Nós vamos resolver os exercícios baseado nessas equações aqui. A equação de Gauss, a equação do aumento linear, tudo isso já foi visto nas lentes. E agora a equação da vergência, que é o inverso do foco. Ok? Então vamos lá. Um objeto de 6 metros de altura, então a primeira coisa que eu vou colocar aqui, O é igual a 6 centímetros. Está colocado a 12 centímetros de uma lente convergente. A lente convergente, isso é importante. 12 centímetros, isso aqui é a distância da lente à imagem, é o P. A distância do objeto para a lente. 12, a distância do objeto para a lente. De distância focal igual a 4. O F é igual a 4. 4 centímetros. Determine a posição da imagem. A posição, perdão, não é objeto, peraí. A posição, letra A, é a posição da imagem. Isso é o P'. É a distância. Isso é a distância. Então, determine o P'. Determine o P'. O tamanho da imagem. Isso é o I. Letra B é o I. Tamanho da imagem. Então, quando ele fala que a posição da imagem é a distância que a imagem vai ter da lente, é o P'. P é a distância que o objeto tem da lente. P' é a distância que a imagem tem da lente. Ok? Desculpe a confusão. Letra C. O aumento linear. O aumento linear é quanto a imagem aumentou ou diminuiu em relação ao objeto. Ok? É isso, é a porcentagem. Então, aqui é o I e aqui é o AL. Então,
Vamos calcular o foco. O foco não, perdão. Nós vamos usar a equação do foco. O inverso do foco, 1 sobre F, é igual a 1 sobre P, que é o inverso da distância do objeto para a lente, 1 sobre P, mais 1 sobre o inverso da distância da imagem para a lente. P'. P, distância do objeto para a lente. P', distância da imagem para a lente. Bom, essa fórmula aqui, ela pode ser também simplificada, multiplicando aqui em 3 multiplicações na fração, ela pode ser P' vezes P mais, sobre P' mais P. Mas eu não vou usar essa fórmula não. E até porque eu quero achar o P', eu vou fazer pela primeira fórmula que é de cima, ok? Então eu vou colocar ali 1 sobre o foco. O foco, eu vou olhar aqui, tá aqui, 4. 1 sobre P. 1 sobre o P. Ó, o P tá aqui, 12. 1 sobre P'. Mas o P' nós não temos, é o que nós queremos achar, que tá aqui, ó. Essa é a letra A. P', distância da imagem à lente. Bom, o que eu vou fazer? Vou passar o 1 sobre 12 para o lado de lá, vai ficar menos 1 sobre 12. E do lado direito, vai ficar só o 1 sobre o P'. Multiplicando cruzado, vai ficar 12 vezes 1, 12, aqui. Depois, a segunda multiplicação, menos, né? 4 vezes 1, 4. E a última, 4 vezes 12, 48. Do lado de lá permanece 1 sobre P'. Bom, desse lado aqui, 12 menos 4 dá 8. 8 sobre 48. Que, por sinal, e do lado de lá 1 sobre P', que eu posso simplificar por 8. 8 por 8 dá 1. 48 por 8 dá 6. Então, ficou 1 sobre 6. 1 sobre 6 é igual a 1 sobre P'. Não precisa nem multiplicar cruzado, porque 1 é igual a 1, então P' é igual a 6. P' é igual a 6 centímetros. Lembrando, o que é o P'? Distância da imagem até a lente. Então, a distância da imagem até a lente é 6. Ok? Vamos para a letra B. A letra B é o tamanho da imagem. Letra B, o tamanho da imagem, eu vou usar a fórmula. Letra B. Vamos usar essa fórmula aqui. A imagem sobre o objeto é igual a menos P' sobre P. Então, nós temos esses 3 aí, é só agora encontrar o valor da imagem, que é o I. O objeto está aqui em cima, mede 6. Menos P', nós achamos que é 6. E o P é 12. Simplificando, pode simplificar? Pode. Aqui por 6, aqui por 6. 6 dividido por 6 dá 1, 12 por 6 dá 2. Então, ficou assim, vou multiplicar cruzado, 6 vezes menos 1, vai ficar menos 6. E embaixo permanece o 2. Logo, o I é igual a menos 6 dividido por 2, menos 3 centímetros. A imagem, ela é negativa, ela está invertida, e ela tem 3 centímetros, ela é a metade do objeto, que tem 6. Bom, letra C, o aumento aqui, o aumento linear transversal. O aumento linear transversal é quanto a imagem é em relação ao objeto. É isso aqui, ó. A fórmula do aumento linear é essa aqui. Letra C. Aumento linear é a imagem em relação, imagem I, em relação ao objeto. Em relação ao objeto. Se ela é maior, menor. Se for menor do que 1, é menor. Se for maior do que 1,
ela é maior do que o objeto. E aí como é que vê isso? Imagem nós sabemos que é 3, o objeto nós sabemos que é 6. Isso dá, simplificando, 1 sobre 2, 1 sobre 2. Ou, por que eu sei que é antes? Porque o foco era 4 e o objeto está 12 centímetros. Então, até o ante principal aqui é 8. O 12 está depois, então eu sei que o objeto estava depois. Aí eu vou traçar aqui o feixe. Primeiro, em paralelo, vai passar pelo foco da imagem. O segundo, passando pelo centro óptico da lente. E aí vamos formar a imagem lá. O que aconteceu com a imagem? Ela é real, invertida e menor. Nesse caso aí, devido àquela distância, ela ficou menor 50%, a metade. Então, esse é o desenho. Eu vou colocar esse desenho lá na nossa questão. Um objeto de 5 centímetros de altura foi colocado perpendicular ao eixo principal de uma lente divergente. Bom, isso aqui é importante, a lente divergente. Por quê? O foco ele é negativo. Então essa informação sobre a lente divergente é importante. Então vou sublinhar aqui lente divergente, é importante. O objeto de 5 centímetros. E a lente divergente significa que o foco, distância focal de 60. O foco é negativo, menos 60. Na outra questão, a lente era convergente, o foco era positivo. Nessa, aqui, aí eu vou até escrever aqui, divergente. Então, nesse caso, a lente divergente tem que ficar atento porque o foco é negativo. E a 20 centímetros do centro óptico. Isso é a distância do objeto, P. 20 centímetros. Determine a altura da imagem. Então, é o I. E determina a altura da imagem e a sua posição em relação ao centro óptico. É o P'. Então, essa questão é para calcular o P' e a imagem. Para calcular o P' é fácil. É só pegar o... Então, vamos calcular o P'. Espera aí, aqui, P'. Pega a fórmula, 1F é igual a 1 sobre P, né? O inverso, 1 sobre P'. Então, tem que ver agora o F aqui. O F é menos 60. Então, 1 sobre menos 60 é igual o P 20 centímetros, 1 sobre 20 é igual a... Não, é igual não, perdão. Não é igual não. É mais 1 sobre 20 mais 1 sobre P', que é o que nós queremos encontrar. Vamos passar esse... Eu vou botar menos 1 sobre 60 aqui. E vou passar o menos 1 sobre 20 para lá. Era mais, ficou menos. 1 sobre P'. Vai ficar menos 20, vou multiplicar cruzado. Menos 20, menos 60, porque é 20 vezes 1 e 60 vezes 1. E embaixo, 1.200, porque é 60 vezes 20. 1 sobre P'. Então, vai ficar menos 20 com menos 80, menos 60, menos 80. E embaixo, 1.200. Pode cortar um zero. E o 120 é por 8. E o 8 também é por 8. Por ele mesmo, né? Então, vou fazer uma conta aqui.
120 por 8 dá 1, sobra 4 no 12. Para 12 sobra 4, abaixo 0. 40 por 8 dá 5. Então vai ficar assim. Aqui fica 15 e aqui fica menos 1, porque dividiu por 8. Então, ficou menos 1 sobre 15 é igual a 1 sobre P'. Nesse caso, troca de sinal, né? Multiplica ali e tal, P' vezes menos 1, P' é igual a menos 15 centímetros. Como a lente é divergente, nós já vimos, ela fica do mesmo lado da imagem. Bom, agora temos que encontrar o... vamos ver aqui. Vamos ver o que a gente vai encontrar. Espera aí. O I, a imagem. Então vamos usar aquela fórmula do I. I sobre o objeto é igual a menos P' sobre P. Como nós não temos o I, mas nós temos o O, que é o objeto. 5 centímetros o tamanho dele. Menos P', nós encontramos menos 15. Então tem que prestar atenção porque vão ser dois sinais de menos. O menos da fórmula e o menos do P'. E embaixo, o P, que é 20. Bom, eu posso cortar aqui 5, e aqui fica 4 e aqui fica 1. Então ficou I é igual a menos e menos aqui mais 15 sobre 4. Fazendo a conta, 15 dividido por 4 vai dar 3, sobra 3 vezes 4, 12, sobra 3. Bota um 0 aqui, uma vírgula. 30 por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28, sobra 2. 0, 20 por 4 dá 5. Então, o I é igual a 3,75 centímetros. O que aconteceu? O I é menor, porque o O é 5, tá? Como nós vimos ali. O O é igual a 5. Peraí. O O é igual a 5. O I é 3,75 e o P foi menos 15. Então, a lente é divergente, o objeto 5 e a imagem menor e sinal positivo. Então ela é direita. Ou seja, na lente divergente sempre a imagem é do lado do objeto e o objeto, a distância dele era negativa do foco e a distância dele aqui vai ser negativa também. Então, o objeto ele é assim. Vamos ver aqui. O objeto ele é lente divergente, ele nós colocamos ele além do ângulo principal, mas em qualquer posição, se for depois, em cima do foco, entre o foco e o centro óptico, vai ser sempre a mesma imagem. Então, ó, aí como é que fica a imagem? Primeiro, o raio em paralelo saindo, ele é divergente, ele passa pelo foco imagem, está aqui tracejado, porque ele é um raio refratado, ele tem que passar para o outro lado da lente, passando pelo centro e a imagem formada. Sempre ela é menor, ela é direita e virtual. Então eu vou colar lá, mas é essa imagem aqui. Então colando ela aqui, ela é menor, direita e virtual, porque ela fica do lado, ela é o contrário, ela fica do lado do objeto. Então ela é virtual, como está dizendo aqui, ó. Uma lente delgada e convergente fornece uma imagem real situada a 20 centímetros de seu centro óptico. Bom, então
Então, a lente, ela é convergente. Se fosse divergente, o foco seria um sinal negativo. Mas é convergente, ok, não tem problema. Fornece uma imagem. Então, a imagem, ela está situada a 20 centímetros. A imagem é o P'. A distância da imagem à lente é P'. Então, esse aqui, 20 centímetros, P', ok? Fornece uma imagem real situada a 20 centímetros do centro óptico. Então, P' é a distância da imagem ao centro óptico. O P é a imagem, é a distância do objeto. Perdão, o P é a distância do objeto à lente, ou centro óptico. Então, quando diante dela é colocado um objeto, então aqui é o contrário. A distância do objeto é P, real frontal a 60 centímetros. Então, aqui os 60 centímetros é o P, tá? Determine a distância focal e a vergência. Bom, a vergência e a distância focal. A distância focal a gente pode usar a fórmula. Inclusive, os valores dos números são bem parecidos com a da questão anterior. 1 sobre F é igual a o inverso do P mais o inverso do P'. É o que ele quer saber, né? É o F, então 1 sobre F é igual 1 sobre P é 1 sobre 60. Já que é o foco, a gente podia usar aquela outra fórmula, né? Mas vamos usar essa aqui mesmo. E o P', 20. Então vai ficar assim. 1 sobre F é igual... Aí eu vou multiplicar aqui. 1 vezes 20 dá 20. Mais 60 vezes 1, 60. E agora aqui embaixo, 60 vezes 20, que dá 1.200. Como na outra questão, né? A outra questão, então, ficou... Aqui ficou 1 sobre F sobre 80 sobre 1.200. Aí nós cortamos um zero e dividimos por 8. Quanto é que deu aqui? Peraí. 1 sobre 15. Aqui deu dividido 8 por 1 dá 8. 120 por 8 deu 15. Então, o F aqui, só que aqui deu positivo. O F, 15 centímetros. Essa foi o valor do foco. Agora, ele pede a vergência. A vergência é o inverso do foco. Ou seja, 1 sobre 15. Ah, peraí, tem que ver. Peraí. Deixa eu ver um negócio aqui. Peraí. Aqui tem que passar. Aqui é centímetros. Temos que passar porque a vergência é em metro. Então aqui, 15 centímetros, nós vamos passar para metro. Vamos dividir o metro por 100. Então, vai ser 15 dividido por 100, que 1 metro tem 100 centímetros, ou seja, 0,15. Então, o foco é igual a 0,15 metros. Ok? Porque aqui nós vamos passar para a vergência em metro. Então, vai ficar 1
sobre 0,15 m. E o inverso de metro, a resposta é dioptrias. Bom, como é que eu faço essa conta? Eu vou tirar as casas decimais, andei 2 casas. Se eu andei 2 casas, eu também ando 2 casas aqui. Então, 1 sobre dividido por 0,15 é 100 dividido por 15. E 100 dividido por 15 dá 6, que dá 90, sobra 10, que vai dar 6 também. Então, a vergência é aproximadamente 6,6 ou 6,7 dioptrias, metros, metro menos 1, que é aproximadamente 6,7 dioptrias, que é a grandeza, e é positivo, do grau.